que onde ele estava no seio da família, que naturalmente ele deveria estar colhido, que ele foi, que nós deveríamos estar colhido, né? Ele foi perseguido pelos seus irmãos, os seus irmãos jogaram ele no poço, vendeu como escravo, e depois ele foi sentenciado por um ato, né, que ele não cometeu. E depois de muito tempo depois, ele foi liberto e lembrado, e aí ele se tornou um governador de uma nação. A gente observa que continua lá em Gênesis, né? Que Deus fala assim, que Deus permitiu que ele fosse jogado no poço e que o vendesse no Egito, né? Deus o permitiu que acontecesse isso tudo com ele. O que me chama a atenção é que em todo esse processo de dor, ele foi preparado e capacitado, porque ele estava onde Deus queria que ele estivesse, e o processo era necessário para ele alcançar o que Deus já tinha determinado para ele, o que Deus tinha escrevido pela história dele. É uma posição que jamais, de repente, ele pensaria em estar, ou que os seus sonhos fossem se realizar, o sonho que ele teve fosse realizar, né? Eu trago aqui como testemunho do meu nascimento. Quando minha mãe desconfiou que estava grávida de mim, ela já tinha dois filhos, né, meus irmãos. E aí o meu irmão mais do meio, né, ele devia ter um ano, ele tinha por volta de uns 2 anos. E aí minha mãe desconfiou que estava grávida e ela estava na beira de um tanque, né, lavando a roupa. Ela e meu pai viviam de caseiros numa casa, né, num sítio. E aí ela estava lavando roupa e próximo de uma piscina. E um pouquinho mais à frente dessa piscina, meu pai estava fazendo uma obra. E aí, minha mãe lavando roupa, minha mãe pensou assim, bom, se eu estiver grávida, eu vou tomar um chá e vai descer. E aí, logo ela ouviu uma voz falando assim, você está grávida, é de uma menina, e se você tirar essa criança, se você tomar o chá, se você tentar tirar essa criança, você vai perder o filho que você já tem, o Diogo. E aí ela lembrou que o Diogo estava brincando ali perto, ela olhou assim, não viu, mas aí ele perguntou assim para o meu pai, Domingos, onde é que está Diogo? E o Diogo, ele tinha caído dentro da piscina. Meu pai falou assim, eu pensei que você está com você. Ela, não. E quando eles olharam, meu irmão estava dentro da piscina. E aí meu pai entrou dentro da piscina, conseguiu tirar, graças a Deus ele ficou bem. E aí minha mãe nervosa, pulando, pulando, e ela falou assim, não, senhor, eu entendi. E eu cresci ouvindo essa história. É muito complicado, né? Assim como Josué, ele deveria ter sido... Ele foi uma criança esperada, né, pelo seu pai, pela sua mãe, mas assim, no meio de seus irmãos ele não teve aquele acolhimento. E aí eu cresci ouvindo essa história, e essa história mexeu comigo a minha vida. E aí eu aprendi que todo processo é doloroso porque é para moldar e limpar e reluzir a nossa verdadeira essência. Em um determinado tempo eu tive que lidar com essas questões e permitir que o Senhor me curasse. Eu eu aprendi que o carvão ele passa pelo fogo sob condições de intenso calor, né? E pressão para que os átomos dos carbonos lá eles se cristalizem e formem diamantes. E aí a gente também aprende que para que possa também o ouro, para que ele possa receber o título de 24 quilates, né? Que é 99,999, sei lá, por cento de pureza, ele precisa passar por um processo de purificação. Então, a gente tem que entender entender que você tem valor, que nós temos valor para alcançar aquilo que Deus determinou para a gente precisa passar pelo processo. E Josué 1,9 fala assim, lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não temas e não desanime, pois eu, o Senhor teu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Por que eu falei do meu nascimento, da história do meu nascimento? Porque
Nesse caso, eu já passei pelo processo e hoje eu estou aqui, eu venci, né? E o Senhor esteve todo o tempo comigo nesse processo, mesmo eu ainda não sabendo, mesmo ainda no ventre da minha mãe, e o Senhor sempre esteve comigo nesse processo, né? Mas se eu não me permitisse me curar, eu provavelmente não teria alcançado os planos do Senhor. É, a gente, muitas das vezes, durante as adversidades, a gente pensa que nós estamos sozinhos, mas nós não estamos. Porque a gente sabe que é no silêncio que o Senhor trabalha. E a gente sabe que o Senhor nos promete as adversidades, mas Ele também nos promete a vitória. Salmo 23 diz, o Senhor meu pastor e nada nos faltará. E dentro desse nada está tudo. Está as adversidades, tá as lutas, mas também tá a vitória, tá a alegria, tá a tristeza, mas tá a alegria. E então a gente compreende que o processo é necessário para nos moldar, para a gente poder alcançar aquilo que o Senhor tem preparado. Se eu não me permitisse curar, de repente eu não estaria vivendo a família abençoada que o Senhor me deu, com 2 filhas lindas, graças a Deus eu estou aqui. E se eu não me permitisse, de repente eu estaria afundada numa depressão, ou não estaria não estaria sentindo o amor que o Senhor ele tem me dado todos os dias, né? O Senhor, o Senhor fala, né, que durante os processos que a gente passa, em Jeremias 18, 1:4, ele fala: se for preciso te quebrar para te refazer, assim eu farei. Então, se no meio do processo, no meio das coisas, o precisar quebrar mais um pouquinho a gente, para a gente poder alcançar aquilo que Ele tem nos dado, Ele vai fazer, porque nós verdadeiramente entregamos a nossa vida ao Senhor. Muitas das vezes a gente quer pegar o controle de nossas vidas, né? Mas a gente precisa permitir que Ele sente no banco da decisão, que Ele pegue controle da nossa vida e que Ele nos direcione para a gente viver a gloriosa vontade dele e bênçãos que ele tem preparado para a gente. Porque quando a gente intervém, quando a gente quer fazer as coisas no nosso tempo, né? Que o tempo do Senhor é diferente, a gente atrasa tudo aquilo que ele tem preparado para a gente. Deus sempre, antes de colocar a gente num próximo nível, Deus nos prepara. E não Deus nos separa. E não é solidão, é amadurecimento. Que a gente precisa amadurecer e estar preparado para receber tudo aquilo que o Senhor tem. O que, o que eu aprendi quando eu permiti que o Senhor me curasse é que uma mulher curada, ela cura, ela se cura, né? A cura também atinge a nossa casa, a nossa família, e possivelmente vai auxiliar em outras vidas através da nossa, né? E aí o último versículo que eu queria deixar aqui para as irmãs é Salmos 139:16, que tem falado também grandemente no meu coração durante todos os processos que a vida vem nos levando a passar, é que confie naquele que escreveu teus dias. Irmãs, fique tranquilo, que conforme a gente vai passando pelo processo, a gente não precisa desanimar. Deus é grandioso e Ele é conosco. O processo pode estar difícil, mas vamos nos animar, porque Deus, Ele está conosco, Ele é grandioso e Ele escreveu a nossa história. Então, vamos confiar, porque se Ele escreveu, a nossa história vai ser linda. E assim eu espero que as irmãs tenham compreendido tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, que Ele colocou no meu coração essa noite, essa manhã. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada, irmãs. Que eu nem imaginava que um dia eu estaria aqui contando os meus testemunhos. Te agradeço mais uma vez, irmã Maria Célia,
E agradeço às irmãs por me permitir estar aqui fazendo parte hoje dessa congregação, me